Você sente medo de alguma coisa? O que fazer para acabar com o medo? Quando eu falo medo, eu estou falando de uma forma bem geral, qualquer medo. O que você pode fazer para acabar com o seu medo? Hoje eu quero falar desse assunto com você. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo e eu vou te contar agora como você pode começar a combater qualquer tipo de medo. Oi gente, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de medo e falando nisso, vamos entender primeiro o que é o medo. O medo é um processo, que a gente passa para poder se defender. Toda vez que você sente medo é porque você está se sentindo ameaçado por algo que pode ser ou não real, ou seja, o produto da sua mente é o medo. O perigo ele pode ser real sim, pode existir perigo dentre as coisas que você tem medo. Porém, o medo ele não é real, ele é um produto da sua mente. Por que será que diante de um mesmo estímulo algumas pessoas sentem medo e outras não? É porque a interpretação das pessoas é diferente. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que não tem. Tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que não tem. Vamos usar esse exemplo do cachorro. Quando uma pessoa tem medo de cachorro, geralmente ela enxerga o cachorro muito maior do que ele é, enxerga os dentes do cachorro muito maiores do que eles são e enxerga ali um perigo que pode não existir. Então, eu já tive cachorro e já tive passeando com meu cachorro na rua, ele era grande. As pessoas às vezes atravessavam a rua quando eu estava com ele. Ele nunca fez mal para ninguém, ele era super bonzinho, mas a interpretação que as pessoas têm, no repertório delas do que é um cachorro, fazia com que elas já sentissem medo antes mesmo dele se aproximar. Então o que eu tô querendo dizer aqui é que as coisas que a gente tem medo, muitas vezes a gente não se aproxima delas. Então a gente cria dentro da nossa mente um significado para aquilo. Ele é prévio, esse significado. Antes que aconteça, antes que eu me aproxime daquilo que parece uma ameaça para mim, eu já tenho medo. Então tem gente que tem medo de falar em público, por exemplo. Esse medo impede que a pessoa vá lá e fale em público. Então o medo ele impede, ele paralisa as pessoas. E como que a gente pode fazer para começar a trabalhar essa questão do medo? Primeiro, a gente tem que pensar o que é real. Se, por exemplo, eu vejo um cachorro e eu tenho medo de cachorro, eu preciso olhar para aquele bichinho, para aquele animalzinho e pensar o tamanho real dele, não o tamanho que ele está aqui na minha mente, na minha interpretação. Então, qual o tamanho que eu estou enxergando ele? Eu enxergo ele enorme, eu enxergo ele ameaçador. Peraí, deixa eu pensar e olhar a real. Bom, ele não é ameaçador, ele está na dele, ele nem está olhando para mim, ele não é tão grande assim, ele é pequeno. O meu medo de falar em público, as pessoas vão rir de mim. Você vai contar alguma piada? Não. Qual a probabilidade das pessoas rirem de você realmente? Então a gente tem que pensar aí, primeiramente, numa interpretação realista das coisas, para começar a enfrentar esse medo. Depois que eu interpretei, vi que não há perigo algum do que aquilo que eu imagino, eu preciso me aproximar disso sucessivamente. Então, eu não vou chegar falando para uma plateia enorme se eu tenho medo de falar em público e se eu estou trabalhando esse medo. Eu vou primeiro gravar um áudio no WhatsApp, vou me ouvir, depois eu vou gravar um vídeo e vou me ver, aí eu falo em frente ao espelho, eu vou me aproximando dessa fala em público, E por enquanto não vai ser uma fala em público, mas você vai discursando para você ir pegando o jeito de falar. Qual a diferença de eu falar aqui para você por vídeo e se tivesse, sei lá, 100, 200 pessoas na minha frente? O comportamento ele é o mesmo, só que muda o ambiente. Então a gente vai fazer em vários ambientes para ir testando como eu me sinto e como eu posso me sentir melhor. Você vai experimentando. Então você grava sozinha, depois você grava e mostra para um amigo. Aí você grava depois, mostra para sua mãe. Aí você depois grava com uma pessoa te assistindo, veja como você se sente. Vai se aproximando sucessivamente. Se o seu medo for de cachorro, por exemplo, você pode pegar um bichinho de pelúcia de cachorro, ver como você se sente. Depois um desenho de um cachorro, ver como você se sente. Se aproximar de um cachorro preso, ver como você se sente.
Claro que existem cachorros que realmente são bem bravos. Claro que existem apresentações que são passivas de julgamentos, né? Igual, por exemplo, você vai se apresentar para uma banca avaliadora, tem um julgamento ali. Eu tô falando aqui para vocês de um medo geral, tenho medo de falar em público geral, tenho medo de cachorro geral, não tô falando de nada específico, tá, gente? Porque existem os medos que eles são decorrentes de traumas, aí já é um pouquinho mais delicado da gente trabalhar, mas basicamente como dica para você começar a superar esse medo, o que eu posso te dizer é para você fazer verificações realistas e ir se aproximando sucessivamente daquilo, e aí de novo, me aproximei um pouquinho daquilo, vou fazer uma interpretação realista. Então se eu gravei um vídeo, como eu me senti gravando esse vídeo, né? O que aconteceu? O que de pior pode acontecer quando eu estiver falando em público? Eu estava gravando o vídeo e de repente eu engasguei, eu posso engasgar lá na hora. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso ter uma água do lado, tomar, ou pedir uma licença, me retirar por uns instantes e voltar? É possível? Sim, é possível. Então você vai driblando aí as objeções que a tua mente vai colocando para você mesmo. Esses são os 2 primeiros passos bem básicos, mas que podem começar a te dar um norte. É claro que um processo de psicoterapia aí é muito importante, né, para entender melhor esse medo. De novo, eu tô falando de uma forma bem ampla, mas na sua terapia você pode trabalhar o medo especificamente, e isso pode ser muito rico para a sua evolução, tá bom? Pensa nisso, tenta colocar em prática esses 2 passos que eu tô te falando e a gente vai se falando. Qualquer coisa, me manda mensagem aqui nos comentários, tá bom? Um beijo!